Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o primeiro capítulo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, e pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Queridos irmãos, esta é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que viviam em Éfeso, fazendo aqui uma explanação das bênçãos de Deus
por Jesus Cristo manifestas naquele povo. E Paulo bendizia a Deus e Pai por estas bênçãos, que eram as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Também enaltecia o Senhor pela nossa eleição nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nessa eleição, irmãos, houve então uma predestinação para que nós fôssemos filhos por adoção em Jesus Cristo. Os irmãos vejam que além da predestinação, também houve o plano de adoção. E ele mais para frente, Paulo fala da descoberta de um grande mistério do querer de Deus, da sua vontade, segundo o seu bom querer, o seu bom prazer, o seu beneplácito, que ele havia proposto em si mesmo, que era de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ora, queridos irmãos, aqui Paulo fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar é reunir, é ajuntar. O plano de Deus era de novamente ajuntar um povo que ele haveria de escolher por predestinação e também fazendo uma adoção e também por eleição. Então os irmãos vejam as etapas que Deus preparou para poder fazer um reajuntamento do povo para congregar em Cristo outra vez, para retornar a Ele. Então aqui os efésios estavam recebendo esta carta, irmãos, deveriam se alegrar com isto, pela ciência que Deus havia feito ao apóstolo e ele manifestar-lhes este conhecimento tão profundo desta obra tão importante que Deus estava fazendo, lembrando-se daquelas pessoas de Éfeso, dando-lhes a oportunidade de aproveitar o momento da predestinação, eleição e adoção. Adoção porque outra vez estavam tornando a ser filhos de Deus por Cristo. Ora, eram filhos de Deus por causa da natureza humana, porque Deus fez Adão, consequentemente nós somos de sua geração, então também somos filhos de Deus como todo ser humano. Mas esta outra filiação, irmãos, ela é diferente. Ela se trata de uma nova congregação em Cristo. Esta congregação, ninguém confunda congregação cristã no Brasil, isso aí é o nome da personalidade jurídica. Mas essa congregação em Cristo é o ajuntamento de povos, nações e línguas, raças, cores, que Deus haveria de fazer por intermédio de Jesus Cristo e recebê-los outra vez como filhos por adoção. Então os irmãos vejam que obra magnífica que Deus fez, e Paulo anunciava isto então aos Efésios, e isto chega para nós hoje, irmãos, o valor que nós deveríamos dar, considerando esta obra maravilhosa que Deus fez, de tornar a congregar, ou seja, reunir com Ele outra vez o povo que havia sido disperso, afastado por causa do pecado, mas em Jesus Cristo agora, Ele então está novamente reajuntando esta gente, de cujo povo nós fazemos parte hoje, reunidos aqui, irmãos, e por esse mundo afora, ninguém é capaz de mensurar, ninguém é capaz de definir número
dos fiéis que pertencem a essa congregação em Cristo. Mas o mundo, irmãos, milhões e bilhões de pessoas, não sabemos mais quantos que fazem parte ou que farão parte desta grande eleição pela qual nós estamos aqui hoje, por misericórdia de Deus, participando desta bendita graça. E o que ele fez, irmãos? Os irmãos, lendo tudo que Paulo escreveu sobre isso, ele diz que nós fomos feitos herança. Então, os irmãos, vejam, pessoa que recebe uma herança, irmãos, recebe um benefício. Hoje no mundo, quando se fala em herança, as pessoas lutam, brigam, quando se veem lesadas, buscam a justiça, procuram de toda forma alcançar o que lhe pertence, o que lhe é de direito, quando se trata de herança. Quando a herança é de alguém que deixa duas pessoas, então não é tão difícil a divisão. Divide-se em dois, metade para cada um. A única diferença que existe é que de repente um lado pode se sentir mais beneficiado, mais favorecido do que o outro pela qualidade da sua herança. Mas a nós, irmãos, Davi escreveu que coube a nós uma formosa herança. Nós somos herdeiros de Cristo. Mas agora, irmãos, esta herança que fala aqui é o inverso. Nós somos herança de Jesus Cristo. Quando o Senhor Deus dividiu a herança com Cristo, nós somos herança de Cristo. Cristo se tornou herdeiro de Deus. O que ele recebeu de Deus? Na parte dessa herança, o povo. Tanto é que ele, numa das profecias, em Hebreus me parece, que também deve estar escrito nos Salmos, que ele vai chegar, quando se apresentar ao Pai, vai dizer: Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. No outro lugar, na oração apresentando, ele disse: Senhor, Pai, pedindo as bênçãos sobre os seus irmãos, disse: eram teus e tu me os deste. Nós éramos de Deus e o Senhor nos adotou como filhos em Cristo e passamos a ser herança de Cristo. Então, irmãos, quem que cuida, ou melhor, que não cuida da sua herança? Todos nós cuidamos, não é verdade? Só se a pessoa não tiver juízo. Mas Cristo cuida muito bem da sua herança. Então aqui estamos agora diante de Deus, ouvindo esta palavra, como heranças de Cristo. Cristo nos herdou, e como herdeiros dele, ou seja, ele que nos herdou, ele também dividiu conosco a sua herança, irmãos, porque nós somos agora filhos amados. O que ele fez? A herança que ele recebeu de Deus, o Pai, ele divide conosco, que não é riqueza aqui na terra, não é benfeitorias na terra, não são simplesmente as bênçãos temporais, porque isso tudo fazem parte da vida humana, mas as bênçãos são celestiais, nos lugares celestiais nele, em Cristo. Então, queridos irmãos, quando a pessoa alcançou o conhecimento de saber que tornou-se herdeiro daquilo que Cristo recebeu, e também sendo herança dele, sendo propriedade peculiar do Senhor, pessoa que tem juízo, que tem sã consciência, deve se valorizar e dizer: eu estou vivendo neste mundo, mas eu sou herdeiro da herança que Cristo recebeu, mas sou dele também, porque ele recebeu-me a mim como herança de Deus, então ele cuida de mim. Então, irmão e irmã, nós que aqui estamos nesta noite, quem cuida de nós é o Senhor, e ele cuida de nós como quem cuida da menina dos seus próprios olhos. Quem é que permite que alguém toque com o dedo nos seus olhos? Ninguém. Assim é quando também alguém quer tocar num pequenino do Senhor, é como tocar na menina dos seus olhos.
porque somos herança do Senhor Jesus. E nesta noite, irmãos, nós aqui que estamos como herança, o que Ele fez? Ele nos chamou para que nós fôssemos herdeiros dele e também participantes da sua glória, iluminando os olhos do nosso entendimento, para nós entendermos a vocação o conhecimento desta vocação, que é agora voltado para as riquezas de Deus. Nós não buscamos, irmãos, tenham paciência. A palavra, ela tem sempre o caráter de salvar, de justificar, de mostrar a realidade da graça. A altura do caminho em que nós estamos não é outra coisa, mas que a carne não se agrada muito de ouvir isto. Então, pedimos aos irmãos um pouco de paciência por esta pregação, porque o caráter dela é um só, é falar das riquezas dos céus, que nós somos herdeiros, irmãos, é direito nosso, e esse direito ninguém pode tomar. Então o Senhor ilumina os olhos do nosso entendimento, nessa vocação gloriosa, por causa dessa riqueza da glória que é da nossa herança. E essa sobreexcelente grandeza do poder que está no Senhor, agora também habita em nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Quer dizer, irmãos, que o poder que estava no Senhor, quando estava aqui na terra, hoje está aqui sobre nós também. Porque o apóstolo João, escrevendo, disse: qual ele é nos céus, também nós somos aqui na terra. Isto quer dizer, irmãos, que as qualidades, os atributos do Senhor, que são as suas virtudes e o seu poder, Ele transfere também a nós que vivemos neste mundo, para que ninguém seja vencido pelos males presentes. Porque Ele manifestou em Cristo esse poder, irmãos, durante a sua missão. Não foi vencido pelo inimigo, suportou tudo, desprezou a afronta, suportou a cruz, foi até a morte, tornou-se maldito pela maldição da cruz, mas pelo poder que estava nele, ao terceiro dia, a morte não resistiu, ele levantou, glorificado, bendito seja o Senhor. Então diz assim, que esse poder que estava nele, está em nós, cujo poder foi manifesto em Cristo, que foi ressuscitado da sua morte. E a nós, irmãos, Ele colocou também este poder de nós podermos vencer a morte. Então estamos aqui hoje, ninguém tenha medo dos dias futuros, porque se Cristo habita em nós pela fé, o poder de Deus está em nós. Resistamos, irmãos, todas as afrontas do maligno. Ninguém venha a menos nas pelejas que se levantam. Muitas vezes há momentos que nos parece que estamos sendo prejudicados e vencidos, mas ninguém se considere vencido enquanto o Senhor Jesus habitar dentro do teu coração. Se Ele habita aí pela fé, tu és mais do que vencedor por aquele que te amou. E hoje o Senhor manda esta palavra. Ele diz que assim como Ele sujeitou o Senhor todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o Senhor Jesus foi constituído cabeça deste corpo que é a igreja. Hoje nós estamos aqui nesta condição, o corpo cuja cabeça é o Senhor. Irmãos, ninguém cuida melhor do corpo de uma pessoa do que o seu próprio cérebro, a sua cabeça. A mãe pode cuidar muito bem da criancinha, a mãe pode fazer tudo pela criancinha, mas o cérebro da criança, ainda que ela seja recém-nascida, qualquer incômodo que ela sente, ela reage, ela chora. A criança não sabe se defender, a criança não sabe buscar nada, mas quando ela tem necessidade, quando ela tem fome, ou quando ela sente algum incômodo, o que ela faz? Ela grita,
ela chora. Por quê? Porque a cabecinha dela tem um cérebro, e o cérebro comanda o seu corpinho, e tudo que passa no seu corpo, o cérebro tem conhecimento e toma as devidas medidas. Precisa chorar, a criança chora. Quando aprende a falar, o cérebro manda ela falar, ela grita, ela pede, ela exige, e ela faz de tudo. Por quê? Porque a cabeça comanda aquele corpo. A cabeça que comanda o corpo da igreja é Jesus Cristo. Ninguém se incomode se estiver preocupado com a obra de Deus, pensando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que as coisas estão mudando, que não era nada mais assim. Ora, você é um membro. Você não pensa. Você pode pensar como um ser humano, mas pensar como defensor do corpo, que é o corpo da igreja, cuja cabeça é Cristo, nenhum de nós tem este dever, este direito. A única coisa que ele fez é abrir um pouquinho os olhos do nosso entendimento, para podermos entender que ele é a cabeça. Se este entendimento que ele nos deu for suficiente para compreender que quem governa esta obra é a cabeça, que é Cristo, deixemos tudo nas mãos dele. Os irmãos querem ver? A obra começou lá no começo, irmãos, da era cristã. Verdadeiro início deu depois que ele cumpriu a obra no madeiro da cruz. Quem é que conduziu esta obra ao longo da história de todos estes séculos? Foi algum ancião, algum bispo, algum rei, algum governo? Ninguém. Foi o Espírito de Deus. Como é que passou, irmãos, a graça do Senhor Jesus ao longo da história do Evangelho, durante todos estes séculos, caminhando de nação por nação, enfrentando perseguição, destruição, queimadas, fogos nas pessoas, as vidas que eram tiradas, mas a obra não parou, não terminou, e ela veio avançando, avançando, para chegar no tempo, irmãos, do cumprimento da palavra de Deus, no tempo do fim, quando tudo deveria de ser cumprido, e ela veio cumprindo. Quem é que conduziu ela até aqui? Quem é que revelou esta graça por irmão Luiz Franciscão, quando ele era ainda moço, para fazer entender que devia começar a obra de Deus nessa condição e chegar até hoje? Quem é que chamou os anciãos que já dormiram no Senhor e eles foram guardados 20, 30, 40, 50 anos no ministério? Quem é que nos conserva de pé até hoje? Quem é que conserva a nossa memória? Quem é que guarda a nossa mente? Quem é que guarda os nossos olhos? Quem é que guarda os nossos sentimentos em Cristo? Porventura não é a cabeça chamada Jesus Cristo? Glória ao nome do Senhor, pois é Ele quem governa esta obra. Ninguém pense, agora vão começar os cultos, que vão voltar os cultos presenciais, e vai ser isso, vai ser aquilo, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Tudo que acontecer, a cabeça já pensou, irmãos. Anciãos não conseguem prever o futuro. Anciãos mais antigos não conseguem prever o dia de amanhã na sua vida particular, muito menos na obra. Diáconos também não. Ninguém sabe amanhã o que será. Hoje é hoje, o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Basta a cada dia o seu mal. Mas o Senhor nos avisa hoje que é Ele quem governa esta obra. É Ele quem governa cada membro que está aqui. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos perceberam que nós, quando andamos por aí, às vezes dá um vento e cai um cisco no nosso olho. O que nós imediatamente fazemos? Nossa mão imediatamente ela é ordenada a tocar, socorrer o nosso olho. Então a pálpebra, ninguém manda, mas ela fecha e segura trancada para que não entre mais corpo estranho. A mão vai correndo, se a pessoa é canhota, vai com a mão esquerda. Se ela é destra, vai com a mão direita e socorre o olho. Não é assim? Esfrega e procura. Se não é possível, ele manda, a cabeça manda as pernas correr e buscar auxílio em algum lugar. Quem é que faz esta coordenação? Se precisa gritar, ela manda a boca se abrir e a língua obedece. Por quê? Porque a cabeça tem o cérebro e o cérebro governa o corpo. Quem é que governa esta obra? Quem é
que põe? Quem é que tira? Quem é que exclui? Quem é que insere? É Deus, irmãos. Durmamos em paz. Esta obra está nas mãos de Deus. Quando tiver alguma coisa a reclamar, não precisa escrever carta. Eu vou escrever uma carta para o fulano, para o irmão Beltrano, para tomar medida. Dobra o teu joelho, porque você é membro, você está no corpo. Glória ao nome do Senhor. Então fale logo com a cabeça que governa. É melhor, a resposta é mais rápida e é certa, porque se vocês fala comigo, fala com outro irmão, fala com um cooperador, fala com um diácono, fala com um irmão mais antigo, ele pode até te aconselhar, te acalmar, mas não pode fazer nada, porque é membro. Mas fale onde está o cérebro, fala com Deus, e Deus te responde. Glória ao nome do Senhor. Nós cantamos um hino que diz: eis-me aqui, dirá o Criador. Hoje Ele fala por esta palavra, que Ele está aqui, irmãos. A cabeça que é Cristo ainda governa esta obra. Santo é o Senhor. Se percebemos que alguma coisa não está bem e podemos ajudar, é o que faz, os irmãos, dá uma coceira aqui nas costas, a mão da gente não alcança, a pessoa se vê aflita, vai qualquer coisa comprida, e se não acha, esfrega na parede. Não é assim? A cabeça mandou, tem que obedecer. E hoje a cabeça está mandando aqui: durma em paz, deixemos nas mãos de Deus os nossos cuidados, porque Ele cuida de nós, irmãos. O Senhor não dorme e nós dormimos. O Senhor vê tudo, nós não vemos nada. Os olhos do entendimento que Ele nos abriu será muito suficiente se conseguirmos compreender que é Ele que nos governa. Irmãos, se o Senhor nos governar e nós permitirmos que nos governe, porque tem o seguinte, irmãos, quando a doença toma um corpo e de repente a enfermidade atinge, digamos, um diabetes alto, e a pessoa sofre um ferimento num lugar, num membro mais longe, na ponta do pé, no dedão do pé, topou, esfolou, machucou, então o sangue não circula direito, ele começa a ter dificuldade de cicatrização, e aquilo vai complicando. Chega uma hora, irmãos, que começa aquela parte do corpo a sofrer, e pode destacar-se do corpo e perdendo a vida. Então o que tem que se fazer? Tem que procurar um jeito de se libertar da doença para não perder um membro. Glória ao nome do Senhor. Então os homens inventaram a medicina, que faz todo o recurso, e muitas vezes alcançam um jeito de diminuir aquele diabetes, faz com que a circulação chegue lá na ponta do pé, cura o pé que estava já cheio de carne putrefata, já não tem mais, volta à vida, e acabou, e a saúde chega. O homem até consegue fazer isso. Se tiver entre nós algum membro que a virtude já não chega tanto aí, e então já está se esfriando, mexe num, ele sente, passa o dedo num, ele sente, mexe com o outro, sente, mexe com aquele, não sente mais nada, porque o sangue não chega ali, a virtude não alcança mais, foi ferido, levou uma topada e não está mais com vida. O Senhor vai pôr a mão em ti. Receba agora a virtude que está descendo, está passando por aqui. Quem está com saúde, a vida vai se manifestar com alegria. Canta ao Senhor, louve ao Senhor, e você não cairá deste corpo. Santo é o Senhor. Volta a saúde ao corpo da igreja, porque a cabeça que é Cristo está tomando as medidas necessárias. Santo é o Senhor. Olha, irmãos, Deus é bom, que hoje o que Ele está fazendo, quem sabe alguns estavam se destacando, foi ferido, porque acontece, estamos viajando, machuca o pé, cai um peso no pé, alguém pisou no pé, esfolou,
e a coisa já não estava indo bem, a comunhão já não era tanta, a ligação com Deus já não era muita. Então já não sente mais, mexe, não sente mais nada, vai se esfriando, vai se distanciando. Chega até o Senhor agora, mesmo aí na tua casa, longe daqui. Não precisa chegar perto do lugar onde você está vendo, mas chega perto do Senhor. Deixa a cabeça, que é Cristo, te confortar e fazer voltar o calor outra vez, fazer voltar outra vez a circulação das virtudes de Deus, e a saúde te tomará. Isto é bondade de Deus. E hoje a bondade de Deus chegou aqui entre nós, irmãos. Quando o Senhor se agrada de nós, irmãos, um corpo, tudo que serve de alegria para uma parte do corpo, todo o corpo se regozija. O Senhor quer ver a sua igreja alegre. Recebamos agora pela nossa comunhão um pouquinho da alegria de sermos filhos de Deus, heranças de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.